Olá, seja bem-vindo ao sermão online do dia 25 de outubro de 2020. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Esse é um momento de adoração ao Senhor. Eu convido, enquanto você estiver assistindo esse vídeo, que você faça desse momento um momento de adoração. Para isso, nós também colocamos 3 links na descrição do vídeo, são músicas de louvor e adoração ao Senhor, e você pode aproveitar para adorar o Senhor, meditando nas letras dessas canções. Você pode aproveitar para cantar junto. Normalmente são canções que nós também cantamos nas nossas celebrações presenciais. E é muito bom a gente poder cantar louvores ao Senhor. Então fica lá os 3 links na descrição do vídeo para você acompanhar também, tá bom? Temos também o link para a nossa página no Facebook. Você pode entrar em contato conosco através da página e, se você precisar nos escrever, a gente responde o mais breve possível. Neste momento, nós vamos adorar ao Senhor, meditando na sua palavra e ouvindo aquilo que Ele tem para nos dizer. E continuando a série que nós estamos trabalhando, desenvolvendo ao longo desses últimos meses. Autoridade e poder, caminhando com aquele que tem o controle de toda a situação. Hoje, autoridade sobre os monstros do coração. Para isso, eu convido você a ler comigo em Marcos 8, 14 a 21, que diz assim: Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem e tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: Vocês ainda não compreendem? Vamos orar mais uma vez? Ou, na verdade, vamos orar, né? Nós ainda não oramos. Vamos orar? Pai querido, nós colocamos esse momento diante de Ti, Senhor Deus. Eu preciso de sabedoria que venha do Teu trono para trabalhar e para meditar nesse texto junto com cada um que está nos assistindo nesse instante, Pai. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos revista de poder, Senhor. Tanto para mim, que vou falar, quanto para o amigo, amiga que vai ouvir, Senhor Deus. Ministra no nosso coração, Pai. Ministra na nossa mente. Ilumina os nossos olhos com a luz que vem de Ti, para que a gente possa olhar as Tuas sagradas letras e recebê-las pela fé, Senhor Deus. Transforma a nossa vida a partir da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Meus queridos, cuidado com os monstros escondidos. Vou contar uma história para vocês. Numa determinada comunidade, numa cidade pequena, existiam uma série de pessoas, cada uma delas tinha um monstro de estimação que ficava preso, enjaulado e escondido nas suas próprias casas. Ninguém falava ou revelava para o outro o seu monstro. Ninguém ficava falando, todo mundo escondia, porque naquela cidade era um crime terrível ter monstros. Mas todos eles tinham. Todo mundo tinha, do mais rico ao mais pobre, do mais poderoso até a base da pirâmide.
Todos eles tinham um monstro escondido na sua casa. Algumas vezes, o monstro de um cidadão dessa cidade escapava e todo mundo percebia e via o monstro que estava escondido naquela casa, o monstro que era daquela pessoa. Então, as pessoas apontavam o dedo para aquela pessoa e diziam assim: você tem um monstro escondido na sua casa e agora ele veio à luz. Agora nós sabemos que você tem um monstro. E então essa pessoa era julgada, menosprezada, porque o monstro dela apareceu. Mas aqueles que colocavam o dedo na pessoa também tinham seus monstros. Sabe qual era a única diferença? A diferença para elas poderem julgar umas às outras é que o monstro daquela pessoa apareceu e o seu mesmo estava escondido. Algumas pessoas ficaram muito cansadas dessa farsa de esconder o seu próprio monstro. E chegou um momento que algumas pessoas elas simplesmente liberaram o seu monstro. E as pessoas ficaram chocadas e falaram assim: mas você tem um monstro em casa? E elas falavam assim: tenho mesmo, e eu estou mostrando para todo mundo o meu monstro e eu não quero nem saber. Agora eu quero que vocês saibam que eu sou uma pessoa que tem um monstro que estava escondido na minha casa, mas agora está até livre, o monstro está comendo tudo. E as pessoas ficavam julgando também essa pessoa, mas essa pessoa ela estava livre, leve e solta. Ela estava inclusive aliviada, porque agora ela não precisava mais esconder o monstro dela. Agora todo mundo já sabia e ela tirou um fardo das costas dela. Era uma sensação tão maravilhosa que parecia liberdade. Parecia que agora estava tudo liberado. Ela não tinha nada a esconder. Estava tudo certo. O monstro estava comendo tudo na cidade. Mas a pessoa estava feliz porque ela não tinha mais que esconder que ela tinha um monstro lá na sua casa e na sua vida. Logo, algumas pessoas também resolveram esconder liberar os seus monstros. E então nós tínhamos uma ala de pessoas com os monstros liberados, livres, leves e soltos, e dizendo assim: é isso aí, tem um monstro mesmo, com orgulho. As outras escondiam os seus monstros e julgavam as outras, dizendo assim: olha lá, essa pessoa que eu achava que era uma pessoa de bem, ela tem um monstro que está comendo tudo. Dia após dia, pode ser as pessoas que tinham os seus monstros livres ou aquelas que tinham os seus monstros escondidos, cada um deles alimentava o seu monstro e tinha o vício de voltar ao monstro para fazer um carinho nele, para brincar com ele, para dar comidinha para ele, para fazer ele crescer, mesmo que ele tivesse escondido ou mesmo que ele estivesse liberado. Essa cidade é o mundo. Somos nós. Todos nós temos um monstro dentro da gente. O pecado fez isso conosco. Todos nós fomos encontrados diante de Deus como pecadores. E nós temos aquilo que a Bíblia chama de concupiscência. Não sei se você já conhece essa palavra, mas concupiscência é um impulso muito próprio nosso de pecar. Cada um tem um impulso de pecar numa determinada área. Tem gente que fofoca pra caramba, não consegue deixar de fofocar. Tem gente que mente pra caramba. Tem gente que fala mal pra caramba. Tem gente que tem impulsos de pecar na área sexual. Tem gente que tem impulsos de pecar na área de relacionamento. Gosta de ver uma briga, de armar uma briga. Tem gente que tem impulso de pecar na área
das nossas necessidades básicas de alimentação, se entope de comida, se entope de bebida, come que é uma coisa, é dominado pela comida. Tudo isso é o que a gente chama de concupiscência, ou seja, um impulso de pecar numa determinada área. Talvez alguns de nós julguem uns aos outros por um motivo muito simples, porque o monstro do outro não é igual ao meu monstro. Porque quando o fulano é julgado pelos outros porque ele mente, eu o julgo também, eu falo assim, nossa, cara mentiroso, mentira é pecado, mas eu sou fofoqueiro. E aí eu não vejo mal nenhum em fofocar, porque o meu pecado é diferente do pecado do outro. Mas todos nós temos pecado. Todos nós temos essa concupiscência, esse impulso de pecar, esse monstro dentro de nós. Alguns de nós simplesmente escondem e fazem um papel, né? Põem uma máscara e tentam mostrar o máximo possível quanto eles são perfeitos. Outros liberam os seus pecados, vivem o seu pecado à luz do dia, deixa o seu pecado crescer e passa a ser o cara que vive uma vida louca e que diz assim, agora eu estou aliviado, não preciso mais das minhas máscaras. Mas sabe o que acontece? É que os monstros sempre vão comendo a nossa vida. O pecado sempre vai corroendo a gente. E se a gente esconder, não vai resolver. E se a gente liberar e virar uma vida louca, a gente também não vai resolver. Todos nós vamos ser devorados pelos nossos monstros, se os nossos monstros não forem vencidos. Nossos monstros são maiores do que nós, e a gente não consegue vencê-los sozinhos. Na verdade, nós servimos aos nossos próprios monstros e damos comidinha a eles porque somos servos deles. É assim que funciona na natureza humana. A nossa natureza humana é uma natureza que serve ao pecado. E nós não temos força para vencer o pecado. Nem os nossos pecados e os nossos impulsos pecaminosos a gente consegue vencer. Por isso, o Senhor Jesus nos dá essa orientação, a mesma que ele deu aos seus primeiros discípulos. Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O fermento dos fariseus é justamente esse. O camarada, ele esconde o seu pecado, ele esconde a sua concupiscência e ele finge que ele é o cara mais perfeito e santo do mundo. O fermento de Herodes é o fermento do cara mundano mesmo, o cara que é vida louca e ele faz coisas do arco da velha. Mas o cara fala assim, eu sou livre, meu monstro está livre, comendo todas as coisas, inclusive comendo a sua própria vida. O que Jesus diz é, fiquem atentos, não caiam nessa armadilha de se deixar escravizar por esses monstros. Como a gente vence os monstros? Olha o que Jesus diz no verso 19. Vocês se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam, 12. Você pode falar assim para mim, ô Gustavo, mas o que tem a ver esse texto, esse versículo com vencer os monstros? Jesus está falando para os seus discípulos, ele orientou os seus discípulos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eles ficaram discutindo se Jesus estava dando uma bronca neles porque eles tinham esquecido de levar pão. E Jesus falou assim, gente, vocês estão aí discutindo se vocês esqueceram, se quem lembrou, culpa de quem que foi. Mas vocês não estão entendendo o que eu estou explicando para vocês? Vocês acham que o negócio é pão mesmo? Porque, eu tinha na minha frente uma multidão de 5.000, eu parti 5 pães.
E vocês recolheram 12 cestos cheios. Depois, numa outra ocasião, eu tinha 4.000 pessoas comigo. Eu parti 7 pães. E vocês recolheram 7 cestos cheios. O que é que vocês acham que eu não posso fazer a partir do meu poder? E é o poder de Cristo Jesus. Poder que multiplica pães, que multiplica peixes. É este poder que vence os nossos monstros. É este poder que elimina os nossos monstros, sejam eles liberados, sejam eles escondidos. Se a gente quer ser salvo do monstro do pecado que consome a nossa vida, a gente precisa do poder de Jesus Cristo agindo sobre nós. É o poder de Jesus, da cruz do Calvário. Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele, o poder da cruz, é que, liberado pela morte de Cristo e mais pela ressurreição de Cristo, é que vence o pecado, que vence os nossos monstros interiores e que transforma a nossa vida. Não adianta esconder, não adianta liberar, não adianta achar que a sensação de liberdade em falar assim, eu sou assim mesmo, eu sou vida louca. Não adianta achar que essa sensação de liberdade é liberdade de fato, porque não é. A gente vai dando comidinha para esse monstro e esse monstro vai sugando a nossa vida. A gente acaba sendo escravo desse monstro. Não tem liberdade nisso. Pode ter um certo alívio, né, de não ter que esconder mais. Mas esse alívio não é o suficiente. É a mensagem das boas notícias de salvação de Jesus, é que transformam a nossa vida e vencem os nossos monstros. Quando a gente vê e percebe os nossos impulsos por pecar, e na verdade, para a gente enxergar isso, para a gente entender bem os nossos monstros, a gente precisa da atuação poderosa de Jesus. Já nisso, é Ele que nos faz enxergar os nossos monstros. E é Ele que trabalha no nosso coração para que, em vez de a gente gostar dos nossos monstros e sermos escravos dos nossos monstros, é Ele que trabalha para nos libertar disso. Por isso, a gente precisa se render ao Senhor Jesus. E quando a gente percebe e enxerga pelo poder de Deus os nossos monstros, o nosso pecado, as nossas concupiscências, é através daí que a gente clama diante de Jesus e fala assim, Jesus, transforma a minha vida. Jesus, muda isso. Jesus, me perdoa. Jesus, me purifica. Jesus, me santifica. É a partir e é através de Jesus Cristo de Nazaré e o seu poder de salvação é que esses monstros são eliminados da nossa vida. Que eles vão diminuindo, eles vão enfraquecendo. E então Cristo vai dando para nós, não monstros, mas santidade. Santidade vem de Jesus. Santidade vem de uma vida transformada pelo poder que vem da cruz do Calvário, pelo poder que vem do sangue de Jesus. Tudo que eu te peço é que você não tenha um coração endurecido. Olha, os discípulos estavam com muito problema para entender aquilo que Jesus dizia. E por quê? Porque o coração deles estava endurecido. Olha o que Jesus fala no verso 17. Por que vocês estão discutindo o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem? Têm o coração endurecido? O coração endurecido nos impede de enxergar os nossos monstros. O coração endurecido nos impede de entender a mensagem de salvação. O coração endurecido nos impede de crer em Jesus de todo o coração.
O coração endurecido causa uma barreira entre nós e Deus, porque um coração endurecido é um coração que não quer mudar. Então você vê aquilo que Jesus faz e você não enxerga. Você ouve a mensagem de Jesus e você não entende. Por quê? Porque o seu coração está endurecido. A gente precisa, inclusive, orar e dizer: Jesus, tira a dureza do meu coração. Talvez você tenha também alguém que está com o coração endurecido e que você ora, você clama para que esse coração seja transformado. Continue orando. Quem pode quebrar as barreiras do coração, quem pode transformar um coração endurecido, é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida dessa pessoa, fazendo ela enxergar os seus próprios monstros. Não para que ela se culpe, não para que ela viva uma vida de libertinagem, mas para que ela viva, sim, uma vida de liberdade a partir do fato de que Jesus é aquele que transforma. Jesus é aquele que salva. Por isso eu convido você nesse instante a colocar diante de Deus, diante do altar de Deus, a sua vida, os seus monstros. Quais são os seus monstros? Eu não preciso saber. As outras pessoas não precisam saber. Mas Deus conhece o seu coração. E você precisa colocar esses monstros diante do altar de Deus. E você precisa deixar que as boas notícias de salvação, que o poder da mensagem de Jesus transforme a sua vida. Busque ao Senhor. Busque a Ele em oração e busque a Ele na palavra de Deus. E Ele vai transformar a sua vida. Eu quero orar por você nesse instante. Enquanto você está pensando nos monstros que tem aí no seu coração, eu quero orar por você. Pai querido, quero colocar diante de Ti, Senhor Deus, a vida desse amigo, dessa amiga que estão nos assistindo, Senhor. Eu quero Te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor nos santifique. Que o Senhor santifique cada um deles. Se existem vícios, liberta, Senhor Deus. Se existe pecado corroendo a vida, perdoa, Senhor. Se existe culpa, purifica, Senhor Deus. Se existe pecado rondando e dominando, liberta, Pai. Senhor, se a vida dessa pessoa que está nos assistindo foi destruída pelo seu pecado, nós te pedimos, restaura essa vida no nome do Senhor Jesus, porque o poder do pecado não é maior do que o teu poder de transformação e de salvação. Se existem pessoas que estão longe de ti, que não te conhecem, que são escravas do pecado, salva elas, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, convence do pecado, da justiça e do juízo e mostra pela luz do teu poder esses monstros do coração que precisam sair da vida do íntimo de cada pessoa, Senhor. Se existem pessoas que não estão entendendo esta mensagem porque o coração delas está endurecido, que não aceitam essa mensagem porque o coração delas está endurecido, nós cremos no teu poder que transforma corações endurecidos e te pedimos no nome do Senhor Jesus que o Senhor as liberte e mude esse coração de pedra para um coração de carne. Nós colocamos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, a semana está começando e por isso eu digo para vocês, vão para ser bênção, vão para ser luz em meio às trevas, vão para ser canal de bênção, canal de graça e de libertação na vida de cada um que é tão aprisionado pelos seus monstros.
nós também falamos para vocês, vão para que os seus monstros sejam curados, sejam eliminados pelo poder da mensagem da cruz. Que Deus abençoe cada um de vocês.